Olá, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo a mais um dia de crescimento aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o silêncio de Deus. Você já se questionou por que Deus ficou em silêncio na história do povo de Israel e por que Deus fica em silêncio? Pois é, no vídeo de hoje nós vamos estudar um pouco sobre esse silêncio. Então, fique até o final desse vídeo, se inscreva no canal, curte, compartilha, deixe o seu comentário. A Bíblia vai destacar vários períodos em que Deus ficou em silêncio. Um período se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 3, 1 Samuel, capítulo de número 3, e o versículo 1 que diz assim: E o menino Samuel ministrava ao Senhor diante de Eli, e a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias. Não havia nenhuma visão aberta. Nesse período de 1 Samuel, capítulo 3, o Senhor raramente se manifestava. O Senhor raramente falava. Porém, o Senhor ainda falava. Mas qual era o motivo para esse silêncio? Qual era o motivo para essa raridade de visão no período de Samuel, no início aonde ele vai para o templo como voto da sua mãe? O principal motivo era a profanação do templo, aonde Ofni e Finéias estavam profanando as ofertas, aonde Ofni e Finéias estavam profanando o templo e também por causa da idolatria de Israel. O povo de Israel queria adorar a Deus e adorar os deuses falsos, os deuses que eles diziam que era da fertilidade, Astarote e muitos outros. Então, isso fez com que Deus raramente falasse com o povo. E o menino Samuel vai morar no templo, lá no templo aonde o sacerdote Eli, ele era sacerdote. O menino Samuel vai para o templo nesse período de profanação, nesse período aonde as ofertas eram profanadas. E o que vai chamar a nossa atenção que Samuel estava em um templo aonde as ofertas eram profanadas, aonde os filhos de Eli obrigavam as mulheres para se deitarem com eles. Mesmo assim, vendo tudo isso, o menino Samuel, ele permaneceu fiel. O menino Samuel permaneceu fiel, servindo ao Senhor, enquanto os sacerdotes, Ofni e Finéias, que eram para dar exemplo, estavam profanando aquele templo. E diz a Bíblia que eles não conheciam o Senhor. Eles nunca tinham escutado a voz do Senhor, mas eram sacerdotes ali, porque o sacerdócio passava de pai para filho. E eles receberam esse sacerdócio, porém eles não valorizaram. Eles profanaram o sacerdócio. E o menino que fica lá no templo por nome de Samuel, durante 11 anos, também não ouviu o Senhor, mas serviu com sua fidelidade. E depois de 11 anos, com 12 anos, o Senhor vai falar com Samuel, vai se manifestar para Samuel. E o segundo período é o período interbíblico ou intertestamentário, aquela página branca da Bíblia, das Bíblias mais antigas, que vai de Malaquias a Mateus. Deus também tinha esse motivo para não falar com o povo, porque aquele povo também era um rebelde. Era um povo que também adoravam deuses falsos e também queriam adorar a Deus. E o profeta Malaquias, o último profeta, ele vai deixar algo escrito em Malaquias, bem no finalzinho. Malaquias, capítulo de número 4, versículo 5, quando Deus usa ele e começa a profetizar, ele diz assim: Eis que eu vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, Deus está usando o último profeta do Antigo Testamento para falar
da vinda do último profeta também no Novo Testamento. Está falando de João Batista, porque quando Deus ele voltou a falar com Israel, ele não voltou a falar no templo, ele não voltou a falar no sinédrio, pelo contrário, ele voltou a falar no deserto, na boca de João Batista, que estava preparando o caminho para a vinda de Jesus. Então são dois períodos aonde o Senhor ficou em silêncio. Mas mesmo em silêncio, nesses períodos, o Senhor não parou de agir. O Senhor não parou de trabalhar. O silêncio que vai de Malaquias a Mateus é um silêncio de 400 anos. Não é 4 dias, não é 40 dias, não é 40 anos, não. São 400 anos, 400 anos aonde o Senhor não se manifestava mais, aonde o Senhor não entregava mais nenhuma profecia, aonde o Senhor não entregava mais nenhuma visão aberta. No período de Samuel, raramente o Senhor falava, mas falava. No período interbíblico, o Senhor nem raramente falava, cessou. Ninguém mais ouvia a voz de Deus, porém, mesmo no silêncio, o Senhor estava trabalhando, mesmo no silêncio, o Senhor estava agindo. E o que esse vídeo tem a ver de crescimento para a nossa vida? Que mesmo quando Deus está em silêncio para comigo e para com você, o Senhor está agindo. O silêncio do Senhor, ele tem um propósito. Vamos pegar a vida de Jó como exemplo. O Senhor permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó. E Deus ficou em silêncio, mas havia ali um propósito, porque o Senhor sabia da fidelidade de Jó. O Senhor sabia que Jó não ia o decepcionar. E depois desse período onde Satanás toca na vida de Jó, que Deus permite que Satanás viesse tocar na vida de Jó, Deus deu em dobro para Jó tudo que ele perdeu. Então isso tem como base para a aplicação na minha e na sua vida, que o silêncio de Deus não é abandono, que o silêncio de Deus não quer dizer que ele não está trabalhando ao meu favor e ao seu favor. Tem um propósito maior atrás desse silêncio. Tem um propósito maior. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando ao seu favor e Deus está trabalhando ao meu favor. O silêncio dói, o silêncio machuca. Quando Deus fica em silêncio, a tristeza quer falar alto. Quando Deus fica em silêncio, o desespero grita, porque é muito fácil servir ao Senhor quando Ele está falando. É muito fácil servir ao Senhor quando Ele está dando sonhos. É muito fácil servir ao Senhor quando Ele está dando visões. É muito fácil servir ao Senhor quando Ele levanta um profeta para falar com você. É muito fácil. Israel, quando estava no deserto, servia ao Senhor quando estava vendo a nuvem, quando estava vendo a coluna, servia ao Senhor quando o maná estava caindo. Mas quando entraram na terra prometida, que não tinha mais nuvem, que não tinha mais coluna, que o maná parou de cair, eles foram adorar outros deuses. Até os discípulos de Jesus serviam ao Senhor, a Jesus com perfeição quando Jesus estava ali. Quando Jesus se ausentou, que Jesus foi crucificado, que Jesus morreu, que Jesus ficou um pequeno período ausente, apareceu o incrédulo, apareceu o infiel. Então, servir ao Senhor quando Ele está se manifestando é fácil. Difícil é servir ao Senhor quando Ele está em silêncio. E o Senhor está permitindo muita coisa acontecer para isso, para saber aonde está a minha fé. Aonde está a sua fé? Sirva ao Senhor independente de tudo. É isso que o silêncio de Deus traz para nós.
que nós devemos servir ao Senhor independente de tudo. Sirva ao Senhor com a porta aberta, mas sirva ao Senhor também com a porta fechada. Sirva ao Senhor na bonança, mas também sirva ao Senhor na escassez. Sirva ao Senhor no tempo bom, mas sirva ao Senhor também no tempo difícil. A nossa fidelidade a Deus é independente do que Ele nos dá. A nossa fidelidade a Deus tem que ser independente do que Ele nos dá. Irmãos, tenho que trazer aqui uma ressalva quando eu falo de silêncio. Tem pessoas que vêm de outra vertente, como presbiterianos, como muitos outros por aí. E eu respeito todas essas vertentes, onde eles vão dizer, mas Deus já está falando através da Bíblia, mas Deus já está falando quando a gente abre a Bíblia. Tem a diferença porque nós, assembleanos, nós somos pentecostais e nós acreditamos nessas experiências, em visões, em profecias, e nós também acreditamos que os dons não cessaram, que o Senhor ainda fala particularmente em sonhos, que o Senhor ainda fala particularmente em visões, que o Senhor não para de falar com seu povo. E quando o Senhor para de falar por algum momento, é porque tem um propósito maior. Ou então é por causa também de nossas atitudes. Ofni e Finéias, o povo que estava profanando. Então são vários motivos que traz o silêncio de Deus. Mas lembre-se, o silêncio de Deus não significa ausência de Deus. O silêncio de Deus não é ausência. Se o Senhor está em silêncio e você, mesmo assim, está buscando ao Senhor, está com a sua vida na direção que a Bíblia quer que você ande, fique tranquilo, porque isso faz parte de um crescimento espiritual. E o que o Senhor, no momento certo, vai agir e vai falar e vai mostrar o porquê desse silêncio. Temos que ter em mente que o silêncio de Deus não é a ausência de Deus, mas que o silêncio de Deus é para o nosso crescimento pessoal. É para o nosso crescimento pessoal. O silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Irmãos, uma coisa que vai chamar a nossa atenção é que a nação de Israel, eles ouviram a voz de Deus quando Deus se manifestava para Moisés. Eles viram a nuvem, eles viram a coluna, eles viram tantas coisas, mas mesmo vendo tudo isso, eles foram rebeldes a Deus. E Jesus falou uma coisa muito forte, ele diz bem assim, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, porque muitas pessoas naquele tempo viram e mesmo assim fizeram questão de não crer e de profanar e de adorar outros deuses e de adorar deuses falsos. Talvez você fique se questionando, mas Deus parou de falar comigo, Deus não fala mais comigo, eu não tenho mais visões, eu não sonho mais nada, não acontece mais nada. Ei, o silêncio de Deus não é a ausência dele. Talvez o Senhor quer que você venha crescer espiritualmente para saber realmente se a sua fidelidade a Ele é pelo que Ele mostra, é pelo que Ele faz ou se realmente é pelo que Ele é. Porque tem gente que se Deus parar de falar com ela, ela desvia. Tem muita gente que saiu da igreja por isso. Então a fidelidade daquela pessoa não estava em Deus, mas estava no que Deus fazia, no que Deus dava para ela. E nossa fidelidade em servir ao Senhor é pelo que Ele já fez por nós. Não é pelo que Ele nos dá, mas é pelo que Ele já deu. Vida e vida com abundância. Mesmo em silêncio, o Senhor está trabalhando ao seu favor. Mesmo em silêncio, o Senhor está projetando algo grande para a minha e para a sua vida. Que o Senhor venha assim te abençoar. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, curtir e compartilhar. Que o Senhor venha te abençoar. Em nome de Jesus, até uma próxima. Amém.